Olá, muito boa tarde para você. Está começando mais uma edição do Globo Esporte. Olha, nós começamos o programa de hoje falando do desempenho ruim de Remo e Paysandu em jogos dentro de casa, aí na pressão da torcida. Eu conversei com dois psicólogos e atrás de uma resposta para esse desempenho. O futebol paraense precisa de um divã? Na semana passada, o técnico Marquinhos Santos revelou um pedido: mandar os jogos do Paysandu do Mangueirão para Curuzu. O motivo? Nós temos que resgatar o que foi a Curuzu para a história do Paysandu, para as equipes do Paysandu vitoriosas. Então é isso que nós estamos procurando. Bom, Paysandu perdeu de 1-0 para o Figueirense diante de 7.000 torcedores. Saiu vaiado de campo. No domingo, após o empate com Confiança, Léo Goiano comentou as vaias que o xará Léo Rosa recebeu dos mais de 17.000 torcedores do Mangueirão. Léo Rosa não estava bem, cansou, né? Era um dia ruim para ele, nós tínhamos que improvisar. No intervalo, falei com ele, tentei consolá-lo, né? Porque ele sabe que ele pode ser mais, pode nos ajudar mais, mas tem dia que nada dá certo. Ainda mais depois da equipe estar vencendo a partida por 2-0 e deixar o adversário reagir em 2 minutos. Vamos conversar sobre o desempenho de Remo e Paysandu com os psicólogos Nelson Vieira e Vânia Celedônio Ortiz. Juntos, analisaram. Os jogadores dos dois maiores clubes paraenses não são treinados para enfrentarem a pressão da torcida? Existe um investimento muito grande na competência técnica, né? Vamos treinar, vamos seguir as orientações técnicas, alimentação, atividade física, mas competência técnica ela tem que caminhar junto com competência comportamental. Entende? Se você não tiver um equilíbrio emocional legal, dificilmente você vai alcançar bons resultados. Não só na área do esporte, mas em qualquer outra área que você for atuar. Quando aquele atleta entra em campo, como bem foi colocado, existe ali a pressão do torcedor, tem o olheiro, você tem os empresários, você tem os dirigentes do time, você tem a família olhando, você tem a imprensa, você tem aí uma série de condições e de variáveis que com certeza vão afetar a performance daquele atleta. De acordo com a personalidade desse atleta, ele pode sentir mais ou sentir um pouco menos a pressão externa. Historicamente, Remo e Paysandu sempre intimidaram os adversários jogando em casa. Não dá para explicar. São Paulo foi irreconhecível. Mas tá bom. A equipe do Paysandu é uma grande equipe. Em 2003, por exemplo, a Fiel costumava encher o estádio com 14.600 torcedores por jogo. Foi a terceira média da Série A daquele ano. Em 2005, o Remo arrastava em média 26.600 pagantes. A partir daí, a torcida azulina passou a ser conhecida como Fenômeno Azul. O problema é que o sinal de alerta tá ligado em 2017. Na Série B, o Papão jogando em casa perdeu mais do que ganhou. Em 10 jogos em Belém, venceu 3, empatou outras 3 e perdeu 4. Já tem uma derrota a mais do que na edição do ano passado e 2 em relação à de 2015. O Remo na Série C só perdeu uma vez, mas a campanha desse ano é semelhante à do ano passado, quando o Leão conquistou em 9 jogos no Mangueirão 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E a classificação para as quartas de final não veio. Pode ser falta de concentração, pode ser, mas existem outras variáveis envolvidas, né? Pode ser um emocional que não está legal, pode ser uma dificuldade em lidar com toda essa pressão, né? Pode ser um problema pessoal que a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que passa na cabeça desses jogadores. Como é que se ajuda uma pessoa sem saber exatamente o que ela está passando e vivendo, né? É muito complicado. Toda vez que o atleta entra em campo com uma expectativa muito elevada, a tendência é a performance dele diminuir. Então, quanto menor for a expectativa, melhor é a performance e o desempenho dele em campo. As assessorias de imprensa de Remo e Paysandu disseram que as comissões técnicas não têm psicólogos. Enquanto isso, o torcedor tem a difícil missão de compreender melhor quem veste a camisa do clube do coração. A única coisa que assegura uma excelente performance é trabalhar os aspectos individuais de cada profissional, como cada um rende. E o que a gente quer realmente é que esses atletas não apenas se encontrem, porque se encontrando, eles vão ser fonte de receita para o próprio clube. Eles vão contribuir para que os nossos clubes voltem a ser aquilo que sempre foram. Para que o Pará volte a entrar no cenário, no circuito do futebol brasileiro.